Oi, Domingas, bom dia. Gente, cadê meu tablet que eu perdi? Ah, achei. Oi, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu enquadrar legal aqui. Aí, acho que assim tá legal. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Oi, Ellen, bom dia. Bom dia, Juninho. Tô bem, e você? Robson, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vindo. Gente, mandei... Ah, não mandei. Mandei. Tá. Mandei o link lá. Cícero, obrigada por me seguir também, Cícero. Seja bem-vindo. Pessoal, seguinte, vamos nos taps? Vamos todo mundo curtindo essa live aí pra gente poder começar o nosso tema de hoje. Oi, Vini, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Então, ó, todo mundo curtindo, tá? Quem puder republicar também, por gentileza, já nesse comecinho, pra gente poder ir levando essa live pra mais pessoas. Então, fiquem apertando na telinha durante um tempo, clica na opçãozinha amarelo, republicar, pra gente... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pra gente poder começar essa live, tá? Olha lá, o Vinícius conseguiu, o Cícero conseguiu. Quem mais consegue republicar pra mim? Bom dia, Neri, seja bem-vinda. Será? Bem-vinda ou bem-vindo? E agora? Deixa eu ver aqui na foto. Bem-vinda. Minha mãe tá aqui comigo, que legal. Espero que ela goste da live, então. Seja muito bem-vinda, mãe da Domingas aí. Fico feliz que você esteja aqui assistindo, né, esse tema tão importante. Bom dia, Ellen. Giovana, obrigada por me seguir, Gi. Gente, vamos nos likes? Vamos todo mundo nos taps, porque daí a gente pode começar o nosso tema, tá? Então, assim, quando a gente chegar a pelo menos 2K, a gente começa, pode ser? Vamos fazer desse jeito? Então, quero que todo mundo vá curtindo essa live. Quem chegou agora e ainda não republicou, já republica. A Rosiane já tá aí. Tem uma galera que também já conhece a live. Ó, pra republicar, galera. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo. Só ficar apertando na tela, clicar na opçãozinha amarela aqui que aparece, ó, republicar, e a gente já começa o nosso assunto, tá? Bom dia, Jéssica, tudo bem? Como é que você está? Então vamos nessa, gente, vamos curtindo, tá? Chegando nos 2K a gente começa. Wesley, obrigada por compartilhar o vídeo da live, viu? Seja muito bem-vindo sempre. E aí a gente vai falar um pouco, né, conversar um pouco sobre isso, sobre a ansiedade generalizada. A gente trouxe igualmente, manda outro pra ela. A gente trouxe esse tema na semana passada, foi um tema que o pessoal tinha bastante dúvida, que o pessoal gostou bastante, né? Então eu achei válido trazer novamente, porque em uma live só às vezes fica um pouco mais corrido de eu responder todo mundo, eu não tinha conseguido responder todo mundo. Então agora eu vou dar essa atenção para as pessoas que não conseguiram ser respondidas naquele dia, serem respondidas hoje, tá? Então fiquem à vontade para participar, para mandar a pergunta, seja lá o que for, tá bom, pessoal? Eu estou num relacionamento onde eu me dedico muito à pessoa, sou muito carinhoso e romântica, a pessoa é meio fria. O que devo fazer para mudar isso de mim? Tiago, essas questões pessoais, amigo, é importante você começar uma terapia, tá? Porque é no lugar da terapia que você vai conseguir mostrar e informar toda a sua dinâmica como uma pessoa para a psicóloga, e a psicóloga vai conseguir te auxiliar, tá? Porque em live a gente não faz terapia ao vivo. Isso, pelo menos aqui, não. Pelo menos na minha live, não. Então, eu vou ficar devendo essa informação, Thiago. Se você quiser aprofundar isso melhor, você começa um acompanhamento psicológico, tá bom? Combinado? Porque imagina só, se eu fosse ficar dando conselho para as pessoas aqui, né? Imagina que caos que viraria essa live. Eu não gosto de caos, eu gosto da organização, então eu sigo essa linha de raciocínio, tá bom, Thiago? Espero que tudo certo pra você, mas fica aqui na live, tá? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou neuropsicóloga e psicóloga clínica. Então faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda a quinta, e hoje, por exemplo, é um dia que eu faço avaliações neuropsicológicas. Eu não atendo de sexta-feira, e as nossas lives elas acontecerão de segunda, quarta e sexta, tá? Então apareçam por aí para vocês poderem participar. 2.5K, obrigada, galera. Arrasaram, obrigada, viu? Vamos começar então, né? Como prometido. Ontem dei uma crise, estou extremamente cansada. Nossa, Ellen, sim.
Gislaine, obrigada por me seguir. Gente, primeiro a gente precisa entender, só vou abaixar bem pouquinho aqui. Aí, bom dia, Dai, seja bem-vinda. Primeiro a gente precisa entender o que é, né, a ansiedade generalizada e por que ela não é igual às outras ansiedades. Eu acho válido falar sobre isso porque as pessoas confundem muito, né? Não sabem a diferença de uma ansiedade generalizada para um transtorno de ansiedade comum, para um ataque de pânico, para um transtorno... Confundem com TDAH, pode ser também. Gente, quando a gente fala de ansiedade generalizada, a gente não tá falando daquela ansiedade que a gente tem, que é mais pontual. O que significa? Que vai aparecer às vezes, né? Então, uma ansiedade antes de uma prova, uma ansiedade antes de uma entrevista de emprego, uma ansiedade antes de um date, de um encontro, né? Uma ansiedade antes de uma situação específica, não. Aqui, a gente tá falando de uma ansiedade que ela não tem motivo pra aparecer, sabe? Ela não precisa de motivo, melhor dizendo. Oi, Isa, seja bem-vinda. Então, gente, mesmo quando tudo tá aparentemente tranquilo, a pessoa tá ali o tempo todo ansiosa. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que a ansiedade generalizada é um estado. É um estado. Então, a preocupação que a pessoa tem ali, quando a gente está falando da ansiedade generalizada, faz parte da rotina mental dela. Já virou rotina, entendeu? A Laísa foi diagnosticada essa semana com TAG, olha só. Então, é aquilo, né? Aquele momento que... você tem muitas preocupações na sua cabeça, muitas mesmo assim, né? Elas não passam, elas não mudam com o tempo, elas não mudam com o contexto, elas se espalham, essas preocupações, e essas preocupações, elas são para várias áreas da vida da pessoa. Então, hoje eu tô preocupada com o trabalho, tá? Amanhã eu tô preocupada com a minha saúde. Depois de amanhã eu tô preocupada com a família, depois eu tô preocupada com as minhas contas, depois eu tô preocupada... Ou seja, quando você percebe, sempre existe alguma coisa ocupando a sua cabeça, né? Então eu falo para os meus pacientes que é isso. A ansiedade generalizada, ela sai uma preocupação, vem outra. Sai um pensamento, vem outro. Nunca você tem paz. É como se fosse isso, e é bem ruim ser assim, né? Gente, deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Quem tá na live e gosta desse assunto, não esquece de seguir o meu perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá bom? E quem chegou agora, não esquece de republicar, pra gente poder levar essa live para mais pessoas, combinado? Vamos todo mundo junto, ó, apertando na telinha aqui e clicando na opçãozinha amarela, quem puder, pra gente poder levar essa live para mais pessoas, quem puder fazer isso, tá? Deixa eu voltar, porque tiveram perguntas antes. Hoje é sobre dependência emocional? Não, hoje é sobre TAG. Ó, a Gislaine, fui diagnosticada com ansiedade generalizada e com picos de depressão. Tive alguns ataques de pânico. Gislaine, você tá em tratamento? Principalmente por conta desses diagnósticos, você começou um acompanhamento profissional ou não? Porque assim, ó, se você não começou, comece, tá? Principalmente por conta de pico de ansiedade, de pânico, de ansiedade generalizada, é importante, ok? Eu já acordo em crise, sem motivos nenhum, apenas entro em crises várias vezes ao dia, sem motivos. Sem motivos. Isa, mesma pergunta que eu fiz pra Gislaine, eu faço pra você. Você sendo uma pessoa que tem crises todos os dias, literalmente, várias vezes ao dia, a gente jamais deve normalizar sofrimento, Isa. Jamais. Então, assim, existe tratamento? A pergunta que eu faço novamente você tá em tratamento? Porque assim, olha só, né? O seu corpo pedindo socorro e a sua mente também, né? Vamos lá. É importante se cuidar. Pensamentos obsessivos e ansiedade social. Eranilson, a ansiedade social, ela tá mais ligada a um medo absurdo, né? Um pavor de ser julgado, avaliado, né? Um pavor do olhar das outras pessoas. A ansiedade social tem mais a ver com esse foco em específico. Eu vou até falar sobre isso, tá bom?
que tô com ansiedade, depressão, agorafobia e pânico. Carlos, você... Então, vamos lá, né? Começar um acompanhamento psicológico, tá bom? Tô marcando com o psiquiatra hoje, quero também fazer a terapia. Sim, importante. Conheço meus motivos, mas não compreendo por que não ser capaz de solucionar por uma dependência. Então assim, Gislaine, eu vi que você falou que já tá em acompanhamento psicológico, né? Então você tem que levar isso como uma pauta para sua terapia, ok? Porque assim, se você já começou faz 15 dias, leva isso para sua psicóloga. Leva para sua psicóloga a queixa da questão da dependência emocional. Levem a queixa de vocês, tá, pessoal? Senão o psicólogo não vai te auxiliar. Ele não vai saber o que você quer. Então, assim, leva, fala qual que é o seu objetivo de tratamento e tudo mais. Combinado? A Isa faz terapia há 1 ano, tá? Você faz acompanhamento psiquiátrico? Cleide, obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vinda. Pessoal, vamos continuar nos likes. Vamos todo mundo continuar nas curtidas, tá? Pra gente poder chegar a pelo menos 10k seria legal. Então, todo mundo curtindo aí. Ana, obrigada pela rosinha, seja bem-vinda. Então, gente, o que a gente entende? É uma coisa importante de eu falar aqui pra vocês. Muito, muito importante. A tag, ela não funciona por episódios, tá? Quando a gente tá falando da ansiedade generalizada, tem gente que confunde isso. Confunde, por exemplo, a tag com o transtorno do pânico. Só que assim, ó, vocês sabem que o pânico, ele vem com uma crise forte, né? Ele vem com uma crise forte, extremamente rápida, extremamente súbita, e ela passa, né? Então é aquele pico de pânico e depois ele some. Na tag, não necessariamente tem esse pico, essa crise extrema. É um nível que tá o tempo todo ali tenso. Entendeu? Algo mais constante. Então, assim, você já está em alerta, não de maneira com picos, com crises, mas você vive. Então, assim, ó, a mente, ela de fato não desliga. O cérebro da pessoa ali que tem ansiedade generalizada tem uma dificuldade muito grande de pisar no freio. Entende? E eu vou falar pra vocês que pessoas que vivem com a mente acelerada são extremamente cansadas mentalmente, porque isso cansa, né? Pensar demais cansa muito, né? Então, assim, outra diferença, falaram da ansiedade social. O que vai diferenciar a ansiedade generalizada de uma fobia, de uma ansiedade social? É justamente o foco do medo, né? Porque, por exemplo, na ansiedade social, o medo, né? O foco é em falar em público, encontrar pessoas, sair de casa, ser avaliado, tem essas coisas, né? Já na tag não, na tag o foco muda toda hora, o foco do medo, entendeu? Uma hora a ansiedade se deslocou e se reinventou, encontrando outro motivo para outro lugar, então fica mudando o tempo todo. Entendeu? Não tem um foco específico. E isso dá até dor de cabeça, porque igual eu disse, é uma preocupação que não para. Tá bom? Tami, obrigada pelo heart, muito obrigada, viu? Gabi, obrigada por me seguir. Vanessa, obrigada também por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. E eu não queria, mas agora eu preciso e não consigo sair, entendi? Tem que levar pra terapia mesmo. Pode causar dor no corpo? Pode, mas é importante sempre descartar a causa médica, tá bom? Bom dia, Antônia, seja bem-vinda. Tami, obrigada pelo popular. Gritos no ambiente pioram a ansiedade de quem vive em alerta? Com toda certeza, né, Pedro? Se a gente tá falando de um lugar onde você tem muito estímulo, né? Então, assim, muitos estímulos, gritos, barulho, e tudo isso pode, de alguma maneira, bagunçar ainda mais ali o seu estado mental. Então, claro que sim, tá bom? É isso. Vocês me amam que eu sei. A gente te ama mesmo, Tami, você é maravilhosa. O corpo responde com muito cansaço. Porque se eu fosse tomar remédio em cada crise, não tem como. Tenho que me esforçar diariamente e cansa, entende, Isa? Mas deixa eu falar uma coisa importante pra você, tá? Chega um momento que a gente tem muita crise, assim, todos os dias. Muito sintoma, toda aquela coisa, né? E assim, isso todo dia. E assim, tem hora que você começa a sua terapia porque você não quer entrar com medicação e tudo bem, é um direito seu, né?
um direito seu, você não quer, beleza. Só que assim, chega um ponto que somente a terapia, caso você não consiga nem lidar com as suas questões do corpo, vai dificultar o processo terapêutico. E aí você não vai conseguir ver um progresso de fato na terapia, porque o corpo não deixa, não dá nem tempo, não consegue nem organizar as coisas mentalmente que vem da terapia ali, tá? Então assim, não é que você vai tomar remédio para toda a crise, não é isso, mas chega um momento que o corpo ele já se acostumou a ter tanto sintoma assim, que se você continuar, né, ali insistindo e só fazendo a terapia e o corpo péssimo, eu não sei até que ponto também compensa, mas é o que eu falo para os meus pacientes, tá? Vocês têm o livre-arbítrio, não quer, boa, mas precisa ter conhecimento disso também, tá? Que então vai ser um pouco mais complicado. Mas assim, pelo menos você tá na terapia, então tudo bem, né? Enfim, sua psique vê isso aí. Tá. É comum ter ansiedade demais no final do ano, festa, muita gente, muita informação. É comum, Juninho. Não é uma regra, né? Não é todo mundo que de fato fica assim no final do ano, mas tem pessoas que de fato ficam. Então, assim, pode ser, tá? Pode ser. Não é uma regra, tá? Rosileide, eu tenho diagnóstico de TAG distimia. A mente não para. Nossa, Rose. E você tá em acompanhamento? Bom dia, Tina. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Tô me sentindo desse jeito. Flor, começar a terapia, tá? É importante. Ana Maria, não tenho vontade de sair de casa, muitos pensamentos acelerados, às vezes sinto fome. Me ajude. Ana, procurar ajuda profissional, Ana. Em live eu não consigo te ajudar. Né? Eu consigo ajudar as pessoas que chegam até mim na clínica, né? Aqui é um espaço onde a gente informa, onde a gente psicoeduca, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer nada palpável, de fato, para uma melhora para você, porque senão eu estaria fazendo uma terapia ao vivo e não é o caso, tá? Então assim, Ana, você vai ter que começar um acompanhamento, tá? Vai lá e marca um psicólogo para te auxiliar, beleza? Érica, a questão de medicação eu não respondo porque eu não sou médica, tá? Então eu só trago coisas da psicologia. Inclusive, se vocês puderem evitar mandar nome de medicação no chat, eu agradeceria, porque isso pode cair a live e pode influenciar outras pessoas a quererem tomar remédio sem nem ter um acompanhamento médico. Então, assim, evitem, tá bom? Falar nome de medicação aqui. Pessoal, quem chegou agora, não esquece de republicar a live, tá? Vamos todo mundo republicar. Fica apertando na telinha aqui, ó, e clicando na opçãozinha amarelo e continua nos taps, galera. As curtidinhas pararam. É triste isso, que as curtidas elas param. Então vamos nessa, galera. Vamos curtir essa live, tá bom? É importante. Dil, obrigada por republicar. Jane, obrigada. Ansiedade pode contribuir para... Opa! Peraí. Podem contribuir para problemas gástricos, por exemplo, refluxo? Tive o diagnóstico recentemente. Heloísa, podem extremamente, né? Quando o nosso emocional, o nosso mental, a ansiedade, ou seja lá o que for, não está legal, a parte que mais sente no corpo é a parte gastrointestinal, né? Não é à toa que o nosso intestino é considerado aí como nosso segundo cérebro. Nosso intestino, ele tem várias terminações nervosas ligadas ao cerebral. Então é claro que quando você não tá bem emocionalmente, é muito comum que você tenha refluxo, que você tenha gastrite nervosa, que você tenha uma dor de barriga insuportável, que você tenha enjoo, né? Então assim, muito comum, tá bom? Por isso que é bom cuidar daqui, porque você teve então a questão do diagnóstico, né, de refluxo, então agora cuida da mente também, para você não sentir isso tanto no corpo, tá bom? Gente, qual outra característica que é extremamente comum quando a gente fala da ansiedade generalizada, que eu falei da primeira vez para vocês, mas eu vou falar novamente? A questão de ficar antecipando, né? Então, pensamentos que ficam antecipando a mente, vivendo naquela palavrinha que eu sempre falo pra vocês em live, aquela frasezinha, né, de e se, e se. Então, assim, vamos lá, preocupações sempre ligadas ao futuro. Uma das características da TAG principais é essa.
É esse jeito da mente de ela nunca ficar onde o seu corpo tá. É muito difícil ficar no momento presente. Tá? Enquanto você tá ali vivendo agora, a sua cabeça ela já tá lá na frente. Então ela já tá pensando no quê? Criando cenário. Ela já tá pensando nas possibilidades. Você tá aqui, a sua mente já tá pensando nos riscos que nem existem ainda, né? Mas por você achar que é possível de acontecer, você não consegue ignorar os pensamentos intrusivos de fato. E eu vou falar que dentro da ansiedade generalizada não é uma questão que você escolhe fazer. Ah, eu vou escolher agora pensar aqui no pior que pode acontecer. É automático, assim, ó. O próprio nome já diz, é intruso. Então, assim, simplesmente acontece. Você tá lá tentando focar, né? Sou uma pessoa que eu tô tentando focar em alguma coisa simples aqui do meu dia a dia. E aí, do nada, vem um pensamento na minha cabeça. Nossa, e se isso aqui der ruim? E se eu não conseguir? E se tiver acontecendo alguma coisa comigo e eu não esteja sabendo, alguma coisa ruim, o pior que pode acontecer com alguém que eu amo e eu não tô vendo, enfim, aquele bando de preocupações. E aí você passa o resto do seu dia ali, de fato, contaminado por essa sensação. Contaminado por qual sensação? Essa sensação de que eu preciso me preparar para tudo. Tá? Inclusive, tem alguém que vive com preocupações nesse sentido? De assim, percebe que a sua mente ela não te dá trégua, nem situações que deveria ser leve, a sua mente ela continua ali pensando e pensando e pensando e pensando e pensando. Tem alguém que se identifica com isso? Manda um eu no chat. Deixa eu ver quantas pessoas acontecem isso. Para todos se sintam abraçados e sejam bem-vindos. Eu não tenho ansiedade para ficar em palcos, mas quando se fala de um tumulto eu fico quase em crise. Por quê? Ellen, por quê? Eu não sei. Você vai ter que investigar isso na terapia. Cada um é cada um. Bom dia, Diaskel. Bom dia, Gláucia. Gláucia, seja bem-vinda. A Eronice também. Então, isso a gente chama na psicologia, lá a Mel também, a gente chama na psicologia de funcionamento antecipatório. Então, esse funcionamento antecipatório é o que faz você ficar tentando resolver as coisas mentalmente, né? Problemas ali que na verdade nem são problemas, porque ainda nem viraram, você que tá colocando de fato, né? Você que tá criando conversas ali sem se concretizar, não são conversas reais, você que tá revisando possibilidades que às vezes nem é bem assim, que nunca vai acontecer, né? Ensaiando algumas respostas que ninguém pediu. Então, assim, extremamente típico. O nosso cérebro, quando a gente tá falando de uma pessoa com ansiedade generalizada, gente, o nosso cérebro, beleza, tá tentando te proteger, tudo bem, eu sempre falo sobre isso aqui. Só que isso causa um cansaço muito grande. O cansaço é muito alto, a tensão é muito grande também, né? Isso te deixa exausto mentalmente, porque é um ciclo que ele não termina. Ele não termina, porque uma preocupação puxa a outra preocupação, que puxa a outra preocupação. Né? Eu não sei se tem alguém que está assistindo a live que já percebeu isso acontecendo. Então, um looping, né? Começar um looping ali super rápido na sua cabeça e só vai parar quando você, sei lá, vai se distrair com outra coisa. E ainda às vezes nem quando vai distrair ajuda, né? A verdade é essa. Lá, deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Pensar demais cansa mesmo, sim, bastante. Eu tô mais pro TDAH, não me identificar com nenhuma da tag, lá. É importante você fazer a avaliação, né, Juninho, quando você tiver a oportunidade aí no próximo ano, né? Porque assim, gente, na questão da tag, da ansiedade generalizada, eu sempre falo isso, né? As pessoas que estão de fora, elas não percebem, assim, elas não percebem. Por quê elas não percebem? Porque mesmo com a sua mente acelerada, você segue fazendo as coisas. Mesmo com a sua mente acelerada, você segue a sua rotina. Você conversa, você faz piadinha, entendeu? Você vai para os seus compromissos. Só que por dentro, você tá daquele jeito, né? Vigiando, nossa, todos os possíveis problemas. Então, aí você vai me perguntar, né? Igual a Gláucia, ela colocou, estou assim. E aí eu falo pra vocês, gente, que isso se trata em terapia. Tá? Não adianta, eu vou esperar passar. Tá, se você esperar passar, isso pode escalar para um outro
para outra coisa ainda maior. Então, se você tiver a oportunidade de cuidar já, cuide já, tá? Porque na terapia, a gente olha esse funcionamento que eu falei para vocês, esse funcionamento antecipatório, de pertinho. Então, você começa a entender por que a sua mente, ela aprendeu a se antecipar o tempo todo. Por quê? Por que você é dessa maneira? E outra, além do porquê, o que alimenta esse hábito? Porque alguma coisa alimenta esse hábito. Parece muito automático? Parece muito automático, mas tem sim alguma coisa alimentando. E é legal você saber o que, sabe? Então, na terapia, você também consegue entender o que. Vai te ajudar a diminuir essa sensação de estar refém da sua própria mente. Tem pessoas, né, que falam, a gente não consegue controlar a nossa mente. A gente consegue, na real. A gente consegue, mas a gente precisa aprender a fazer, né? É uma habilidade que a gente tem que aprender. E onde a gente aprende? Na terapia. Por isso que eu falo pra vocês que jogar técnica solta em live não vai funcionar nada. Porque assim, é toda uma estrutura. Mas se você estiver disposto, se você acha que a sua saúde mental vale a pena, por que não então, né? É importante, importante. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Meu cérebro não para de pensamento, não descanso ao dormir. Eronice, a gente vai falar disso, viu? Se não tratar a ansiedade generalizada, ela pode virar o quê? Ela pode virar muitas coisas, Lelê. Ela pode virar muitas coisas. Às vezes a gente não trata uma ansiedade generalizada e ela vira toque. Às vezes ela vira pânico. Pânico é o mais comum, na real, tá? Porque o transtorno de ansiedade é como se ele fosse escadinhas. Então, ele tem escadinhas mesmo, degrauzinhos, até a gente chegar no maior de todos, que é o pânico, né? Que é o mais sério aí que a gente tá falando, porque, nossa, é igual eu falei, é um pico, né? É uma sensação de morte iminente que a pessoa tem ali no pânico. Então, assim, é o mais comum. Mas se você não trata a ansiedade generalizada, isso vai se escalar, infelizmente. Tá? A chance de se escalar, pelo menos, é muito grande. Se você não fizer o tratamento, né? Agora, se você fizer o tratamento, é óbvio que você consegue ter remissão de sintomas. Isso é fato. Saiu. Tá bom? Vamos ver aqui. Eu fiz terapia por muito tempo, tomei medicações e continuo na mesma. Mônica, você... Vamos lá, fez terapia por muito tempo. Quanto tempo? Tá? Outra coisa, que abordagem que era? Você era engajada na terapia, não era? Como é que era? Porque assim, ó, vamos lá. Às vezes a gente fala assim, não sei se é o caso da Mônica, tá? Mas às vezes a gente fala, porque a terapia não funciona. Tudo bem, só que a gente precisa entender que a terapia, quem que é o participante ativo da terapia? É o paciente. É 50-50, o psicólogo ele vai fazer sim seu trabalho, mas se você não fizer a sua parte, realmente você não vai ver melhora. Realmente, tá? Tem gente que é muito diferente você ir à terapia e você fazer a terapia de fato, tá? Então, aquela frase que às vezes a gente fala de terapia é pra todo mundo, será? Porque tem gente que só vai, mas não participa do processo. E depois acha que a terapia que não funcionou. Mas na verdade a pessoa que não estava afim, a pessoa que não fazia o que o psicólogo orientava, a pessoa que não estava de fato engajada na terapia. Então, Mônica, eu não tô falando que é o seu caso, tá? Eu nem te conheço, eu nem sei se é ou não, mas eu sempre pergunto, assim, quanto tempo, que terapia que era, se você estava engajada, porque muita coisa pode influenciar para um tratamento, tá? Eu acho que, assim, é difícil eu julgar já, sendo que pode ter tudo isso aí, beleza? Eu vivo ansiosa com o pavor do meu marido ir embora. Nossa, Camila, você tá em acompanhamento psicológico? Até quando fiz terapia tinha isso, ficava antecipando. A sua psicóloga não passava técnica pra você? Tenho diagnóstico F41.1 e às vezes também sofro com crise de pânico. Ah lá, Lelê. E Lelê, você tá fazendo tratamento? Como é que é? Conta pra mim. Qual tipo de terapia é mais indicada para quem tem TEA e TDAH? A TCC é bem legal, tá? Até porque tanto o autismo quanto o TDAH, a gente está falando de questões comportamentais e cognitivas. E qual que é a abordagem que é focada no cognitivo comportamental? A TCC. Mas assim, porque imagina, né,
É que, gente, vamos lá. É que fica suspeito eu falar da TCC porque eu sou da TCC, né? Mas eu sei que a TCC é, assim, bem legal, tá? Para esses dois casos, tá? Para essas duas demandas. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Fui diagnosticada há 1 ano, não consegui voltar a trabalhar e continuo mal. Nath, depois do diagnóstico você começou a fazer terapia? Como é que é? Conta pra mim. Psicólogo sozinho não faz milagre, ele tá ali pra te ajudar e você também tá ali pra se ajudar, exatamente. Ansiedade tem a ver com dermatite no corpo? Pode ter a ver, mas não é uma regra, Amanda. Deixa eu falar pra você, tá? Eu sempre falo pro pessoal o tempo todo que é sempre legal a gente descartar causas médicas para sintomas físicos. Primeiro, então assim, tô com dermatite no corpo, apareceu manchinhas no meu corpo, estou sentindo uma coisa estranha no meu corpo. O que você vai fazer? Você vai ali até o médico, faz um check-up, não deu nada no exame físico que seja explicação para sua dermatite. Opa, então se não tem nada médico que explique, então pode ser psicológico. Mas sempre descartem as causas médicas para sintomas físicos. Descartou as causas médicas, aí vai para causas mentais, porque daí pode sim estar sendo psicossomático, que a gente chama, ok? Vamos ver o que mais. Sim, Alessandro. Me disseram que pode ser TDAH, TCC é a melhor técnica. Para essas duas é legal. Só que é assim, Dani, eu tava até estudando sobre isso, viu? O nosso conselho de ética, ele fala que a gente colocar uma abordagem em detrimento de outras não é uma conduta legal, né? Então a gente fala assim, TCC é melhor do que psicanálise, né? Uma coisa assim, você diminuir a forma que outro colega de profissão trabalha, sabe? Eu tava lendo sobre isso até. Então, eu preciso até pegar mais informações sobre isso. TCC, Lele, é terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem da psicologia. Focada aí no pensamento, emoção e comportamento da pessoa. Fazia, mas tive problemas com a psicóloga e ela me deixou mais adoecida. Nossa, fiz hipnoterapia também, mas agora só tomo medicação. Lele, mas não desiste do acompanhamento psicológico não, tá? Não desiste da psicologia não. Eu sei que às vezes a gente tem experiências ruins com profissionais, mas existem profissionais bons também. Então dá uma chance pra psicologia. Você pode também se encontrar, achar um outro profissional que você de fato se identifique, entendeu? Mas por que não funcionou? Sessões de hipnoterapia, ok, a hipnoterapia eu já não conheço. Assim, já não sei dizer, né, não é a minha área. Tá bom? Porque eu penso muito em término mesmo que eu não queira, como se fosse impulso. Por quê? Por quê? Eu não sei por quê. Você tem que investigar. Tá bom? Eu acho bonitinho quando vocês falam por que eu penso tal coisa, como se eu super soubesse por quê, tipo... como se eu conhecesse vocês pra falar, por causa disso aqui. Tá? Gente, outra coisa importante que eu acho válido falar pra vocês aqui do tema da ansiedade generalizada, legal eu trazer esse ponto, porque é muito comum quando a gente fala da TAG, que é o seguinte, o nosso corpo, ele fala antes de você perceber, tá? Principalmente na ansiedade generalizada. A mente, ela não desliga e o corpo, ele fala. Então, assim, uma coisa que muita gente, né, que vive com a TAG demora para reconhecer isso, é o corpo te fazendo aí, te mostrando, melhor dizendo, que alguma coisa tá errada, que existe uma ansiedade. Porque às vezes a gente não tá nem consciente de que tá preocupado. Sabia que às vezes essas preocupações constantes e tudo mais, a gente nem percebe que tá acontecendo? Só que o nosso corpo, ele já tá, faz um tempo já entregando sinais, né? Então quais sinais físicos a gente pode falar que existem quando a gente fala de uma ansiedade ali maior do que o normal? E aí, gente, contem aqui pra mim. Por exemplo, eu vou falar alguns. Mandíbula apertada. Sabe quando a pessoa fica mordendo sem perceber aqui, tensionando a mandíbula?
Sabe quando a pessoa começa a ter um estômago mais irritado? Lion, obrigada pelo heart me. Sabe quando a pessoa tem uma tensão assim no ombro e tudo mais, essa parte do corpo? Que mais, gente, que o corpo pode mostrar pra gente que a ansiedade ela tá além do comum? Qual mais sintomas físicos vocês sentem que o corpo tá falando, olha aqui, vamos cuidar aqui do seu emocional porque tem alguma coisa acontecendo? Deixa eu ver aqui, peraí. Muito da TCC, mas essa psicóloga realmente me deixou com receio. Entendi, ficou um trauma, né? Você sabe tudo, então, né? Sei tudo. Dor de cabeça todo dia, balançar as pernas e os pés em mãos frios, dor no peito, insônia, ok. Mel, é que hoje o assunto é de ansiedade generalizada, tá bom? E o termo da psicopatia a gente nem tá utilizando mais na psi, tá bom? Jane, tremores, exatamente. Todos esses, galera, todos esses, de fato, são os mais comuns, né? E assim, é como se o nosso corpo, ele estivesse sempre alguns segundos à frente da sua percepção emocional, né? Então tem pessoas que de fato sentem ali o corpo pesado, travado, né? Cansado, e só depois se dá conta de que estava preocupado com alguma coisa. Tem gente que sente primeiro no corpo, certo? Quando você passa a noite inteira acordada tentando dormir e nada lá, insônia, eu tenho e tudo, e agora até pressão alta. Nossa, Nath, Jas, obrigada por me seguir, seja bem-vindo, viu? Ou bem-vindo, peraí, eu nunca sei porque a foto é tão pequenininha. Ah, é uma moça, seja bem-vinda. Então, Débora, a gente vai falar sobre isso, porque assim, ó, gente, a TAG, a gente falou dos pensamentos, né, a ansiedade generalizada, mas não é só isso não, ela vai aparecer não só como pensamento acelerado, mas como também algo no seu corpo que vai estar acontecendo ali no dia a dia, vamos dizer assim, né? Então, ou é uma insônia, ou é um sono excessivo, ou é uma como é que se diz? Alteração do apetite, ou é um cansaço muito grande que não passa com nada. Enfim, a gente vai falar sobre isso, tá? Gente, continua curtindo a live, por gentileza. Quem chegou depois, não esquece de republicar, tá bom? Vamos todo mundo ficar apertando na telinha e clicando na opçãozinha amarelo. Vê quem consegue fazer isso pra mim, pra gente poder continuar a nossa live. Republicar. Ah lá, Fel conseguiu, boa. Como iniciar o diagnóstico de autismo na fase adulta? Acredito que sou, tem pessoas na família. André, você vai precisar procurar um neuropsicólogo, né? Então, por exemplo, eu sou neuropsicóloga, eu faço psicodiagnóstico. Então, toda vez que a pessoa vem até mim falando que tem suspeita de diagnóstico de autismo, TDAH ou algum transtorno de personalidade, eu sempre pergunto se tá vindo com um encaminhamento, né, ou de um neuro ou de um psiquiatra, ou se tá vindo fazer por conta própria. Tem muitas pessoas que vêm fazer por conta própria, tá tudo bem. E aí a gente começa o processo avaliativo. Então, para iniciar o diagnóstico de autismo, é só você procurar um neuropsicólogo, tá bom? Mas se por acaso, né, eu quero um diagnóstico para ter algum tipo de benefícios ali, BPC LOAS, essas coisas assim, aí você vai precisar do médico junto. Aí vai precisar do neuropsicólogo, de um neurologista ou psiquiatra junto aí também, para fazer a carta final e colocar o CRM lá e você poder ir atrás dos seus direitos. Tá bom? Mas se for mais pra você saber mesmo, é o neuropsicólogo ali sozinho que já consegue, tá? David ou Davi, obrigada por me seguir, seja bem-vindo. Eu tenho um vazio que fico tentando preencher com atenção, não sei porque eu tenho isso. Tenho muita ansiedade social, então, não sabe por que tem, né? É legal entender o que tá acontecendo, porque a gente não deve, igual eu sempre falo pro pessoal, não devemos normalizar sofrimento, não devemos achar que sentir um vazio muito grande é algo comum. Isso de algo, se tá te incomodando, porque olha, tá te incomodando, né? Cuida disso, comece uma terapia, comece um acompanhamento, porque assim, você consegue investigar o porquê disso, você consegue, além de investigar o porquê, tratar, né? Entender, fazer ali uma cicatrização, digamos, dessa ferida emocional que pode estar ligada ao vazio, ou seja lá o que for, tá bom, David? Então, ó, busca ajuda se você ainda não buscou, tá?
Porque não deve normalizar esse vazio e esse sofrimento, não. Combinado? Gente, outro ponto importante que eu acho válido trazer aqui pra vocês, obrigada André pela rosinha, da questão da... tem que sempre estar aberto se o caso for medicação. A pessoa... tem gente que tem muita resistência, Jess. Eu tenho alguns pacientes que eles têm muita resistência. Eles preferem ficar tendo sintoma físico todos os dias do que ir pra parte biológica, né? Tem gente que tem muita resistência mesmo. Mas seria importante pro processo, né? Seria importante. Gente, dentro da ansiedade generalizada, uma coisa também que entra muito aí é uma dificuldade de relaxar, tá? Eu sempre falo sobre isso também até com os meus pacientes ali, de que você, apesar de estar aparentemente mais calmo, não consegue aproveitar essa calma. Então assim, você não consegue relaxar. É estranho. Parece que tem alguma coisa pendente, alguma coisa errada. Então eu vou lá, tento ver um filme, por exemplo, e já começo a puxar um monte de preocupação. Lista mental, começo a imaginar tudo que eu deixei de fazer, né? Ou então deito pra dormir, tô lá, vou deitar pra dormir, um silêncio. E aí esse silêncio, a cabeça extremamente barulhenta, né? Não adianta nada por fora do silêncio e por dentro ali extremamente barulhenta. Então você não consegue descansar, né? A TAG, ela coloca esse padrão, lembra que eu falei de antecipar? Isso fica. Então nesses momentos que eram para ser momentos que você teria um relaxamento maior, você não consegue, tá? E nesse processo, o que acontece? O presente aqui a gente acaba se perdendo, tá? É outro ponto que na terapia a gente também consegue trabalhar, tá? De maneira delicada, porque a ideia não é a gente forçar o relaxamento, tá? Não é isso que a gente tá falando, a gente não vai forçar. A gente vai, né, entender esse padrão ali da pessoa, beleza? Reconhecer ali esse hábito que ela tá tendo, não por necessidade, né, mas por conta ali da ansiedade generalizada. E aí a gente vai aos pouquinhos ensinando o paciente a encontrar ali um caminho em que esse peso ele vai diminuindo um pouquinho mais, beleza? Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Deixa eu até ver aqui. Fé, motivação, obrigada por me seguir, seja bem-vindo, viu? Ou bem-vinda também. Sinto tristeza, angústia, medo, não consigo ficar no emprego por causa desse medo. Tati, quando a gente tá com sentimentos, né, e emoções que começam a interferir de maneira extremamente ativa nas áreas da nossa vida, igual no seu caso, trabalho, é muito importante a gente começar então o acompanhamento, Tatiana, porque isso tá limitando a sua vida. Esse sofrimento, esse medo, essa angústia está limitando a sua vida. Então, dê esse primeiro passo de começar um acompanhamento, porque tem solução, tem tratamento e você não merece viver assim pro resto da sua vida, tá? Você nem precisa viver assim pro resto da sua vida. Bom dia, Mariana. Wellington, obrigada por me seguir, Wellington. Tem pessoas que acham besteira fazer tratamento com remédio, preferem ir numa igreja. O que causa ansiedade generalizada? Legal a sua pergunta, Mariana. Gente, o que vocês acham que causa a ansiedade generalizada? Eu vou responder a Mari, mas eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acham que causa ansiedade generalizada? Priscila, obrigada por me seguir. Tatiana Gama, obrigada por me seguir. Bruna, obrigada pela rosinha, viu? Muito obrigada. E aí, gente, o que pode causar uma ansiedade generalizada? Mariette Alves, obrigada por me seguir, Mariette. Entendi, Priscila. Você faz terapia ou só toma remédio? Obrigada, Jane, pelo feedback, viu? Bom dia, Mariette. Gente, na real, vamos lá. Causas de ansiedade generalizada, multifatorial, tá? Para todo transtorno psicológico, as causas são multifatoriais, ou seja, pode ser genética, pode ser ambiente, pode ser experiência de vida, pode ser trauma, pode ser algo social. Então, assim, causa multifatorial, tá? Várias pequenas coisas em conjunto que
podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno. No caso, mesma coisa para o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Multifatorial, nunca tem uma causa ali sozinha e específica, é uma soma de fatores ali, tá bom? Só toma remédio, então, Priscila, então é legal você começar uma terapia, tá? Porque não adianta tratar os sintomas físicos e não tratar as causas, tá? Gente, é a mesma coisa de você, para quem tem pressão alta, tomar remédio hipertensivo e continuar comendo sal. O que vai adiantar, né? Você toma seu hipertensivo e continua com os mesmos hábitos, comendo sal pra caramba, fazendo as mesmas coisas, deixando a causa da sua pressão alta ali de boa, né? Então, assim, vamos lá, né? Vamos cuidar, então, das causas, da origem, porque senão você vai ficar refém à medicação o tempo todo, né? E eu vejo muitas pessoas que conseguem ter até remissão de sintomas sem medicação. Tem pessoas que precisam, claro que sim. E como é que se diz? É um complemento, né? A terapia, a medicação, tudo bonitinho. Que é o combo perfeito. Exercício físico, terapia em dia, em alguns casos medicação, né? Tudo junto. Gente, a gente tem que mudar os hábitos também, senão não vai adiantar nada. Tá bom? Exatamente, Juninho, exatamente. É a mesma coisa de você ir para uma nutricionista com muita dor de barriga, certo? E aí ela te passa remédios para sua dor de barriga. Você toma os remédios para sua dor de barriga, mas você continua comendo besteira, você continua comendo as coisas que te fazem mal. E aí o que vai adiantar a medicação, sendo que os seus hábitos estão na mesma? A terapia funciona da mesma maneira. Saúde mental é essa mesma linha de raciocínio, tá, gente? Então, é isso. Busquem também um profissional da psicologia, tá? Vocês vão me agradecer depois. Fernanda, quando eu estou no meio de pessoas, eu fico tremendo, nervoso. O que pode ser? Fico tremendo, nervoso quando tá no meio de pessoas. Fernando, o que pode ser? Pode ser muita coisa, tá? Não necessariamente existe um transtorno, pode existir, mas também não pode. Então, assim, Fernanda, a gente precisaria entender mais desse contexto, a gente precisaria entender todo o seu funcionamento emocional, a gente precisaria entender quanto tempo faz que isso acontece, a gente precisaria entender que situações são essas. Ou seja, Fernanda, essa questão aí é muito pessoal, muito particular, a gente só consegue ter um conhecimento maior levando para a clínica. Então, se você começar um acompanhamento, o psicólogo te ajuda a entender o que pode ser, tá? Só essa informação jogada não tem como eu saber mesmo, de fato, tá? Não adianta nem eu ficar falando nada aqui pra você, beleza? Então, vai lá ver com um profissional da psicologia que você comece uma terapia e não em live, tá bom? Gente, vamos lá, deixa eu voltar aqui, uma dúvida, eu tenho ansiedade, pode fazer, Maria de Lourdes? Esgotados? Mariana, o quê? Só chegou essa parte, esgotados? Eu achava que precisava de remédios, minha psi fez uma técnica e funcionou 300%. Era só ansiedade. Tô triste por traição e tô separado e não consigo ninguém. Tô em depressão. Ronaldo, começar a terapia, amigo. Essa sua questão pessoal também é importante você começar um acompanhamento, tá, Ronaldo? A minha ansiedade generalizada e depressão, olha lá, tá vendo? Então tem que cuidar, tá? Sabe o que é muito comum de pessoas que têm ansiedade generalizada? A questão de autocobrança. Nossa, eu vejo isso na clínica, assim, absurdamente. As pessoas que chegam até mim, marcando terapia com a demanda de ansiedade generalizada, quando eu conheço um pouquinho da história, eu percebo que essas pessoas são extremamente autocríticas. Extremamente autocríticas, sabe? Isso, por incrível que pareça, liga na TAG, na ansiedade generalizada. Aquela sensação de que você sempre podia ter feito um pouquinho mais, sabe? Então, assim, não importa o quanto você se esforce, eu vejo isso. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você entrega, o quanto você tenta acertar, né? Sempre existe uma vozinha ali te cobrando, te cobrando, te cobrando. Às vezes é um detalhe. Às vezes a gente tá falando de um pequeno detalhe. Às vezes a gente tá falando de algo que ninguém notou, assim, ó, bem específico, sabe? E a pessoa
tem isso com ela, essa sensação de que ela não deu o melhor dela, sabe? Uma coisa assim. Gente, isso é muito comum na ansiedade generalizada. Tem pessoas que estão assistindo a live, eu não vou perguntar nem da ansiedade, mas no geral, que terminam alguma coisa que estava boa, beleza? E mesmo assim você fica com a impressão de que não foi suficiente? Sim ou não? Joga sim ou não quem é extremamente autocrítico consigo mesmo. Coloca um sim ou um não aqui no chat. Não precisa ser da ansiedade, gente. De uma maneira geral, perguntando de uma maneira geral. Sim ou não? Contem pra mim. Gente, não mandem nome de medicação no chat, por gentileza, tá? Porque isso faz a live cair. Então, assim, evitem escrever nome de medicamento, senão a gente tem que silenciar. E eu não quero silenciar a galera que tá mandando, tá? Então, assim, não mandem. Obrigada, Anzer, pelo feedback. Muito obrigada. Opa! Então, vocês viram, gente? Vocês viram? A autocobrança, beleza, tem pessoas que têm autocobrança mesmo sem a tag e tudo certo não, né? Porque tem que tratar. Mas não necessariamente ser autocrítico tem a ver com a ansiedade, mas tem pessoas que sim têm ansiedade generalizada e são sim extremamente autocríticas, tem essa característica, porque nasce do desejo de melhorar, só que ao mesmo tempo tem um medo gigantesco de falhar. Então eu achei legal trazer esse ponto, porque é muito comum dentro da ansiedade generalizada, tá, gente? E é uma outra coisa que a gente pode tratar em terapia. Blacks, ixi, não sei falar esse nome. Blacks, obrigada por me seguir. Santos, obrigada por me seguir. Todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir o perfil, tá? Pra vocês poderem acompanhar as próximas lives. Ontem eu trouxe sobre dependência emocional, foi bem legal a live de ontem. Então, se você não quiser perder todos esses temas gerais que eu trago da psicologia, segue pra vocês não perderem, tá bom? Me perderem pela For You. Olha lá, Mariana, Brígida, Viviane Silva, Clarice, Janaína Ferreira. Obrigada, André Silva. Obrigada, André. Seja bem-vindo também, viu? Clarice, obrigada por curtir a live. Janaína, obrigada pelo heart, viu? Deixa eu ver. A Mariette disse que fez constelação familiar. Me abstenho sobre isso. Não vou falar nada. Problemas com a autoestima ao ponto de cancelar compromissos por medo do julgamento das pessoas. Pedro, é aquilo que eu falo, né? Todos nós temos inseguranças, todos nós temos algumas questões ali emocionais fortes. Só que quando a gente percebe que essas questões elas começam a impactar as áreas da nossa vida, entendeu? A ponto de limitar a gente, a ponto da gente perder oportunidades, a ponto de isso influenciar em alguma maneira, é muito importante que a gente comece um acompanhamento. Porque aqui a gente já não tá falando daquelas questões de autoestima que não afetam a sua vida, não. Pelo contrário, tá afetando demais. Porque olha só, você cancela compromissos por conta de autoestima. Então, Pedro, olha pra isso com carinho, né? É importante começar a cuidar, cuide-se, busca ajuda, tem solução, não tem problema nenhum, tá? A gente pedir ajuda, gente, não tem problema nenhum a gente pedir ajuda. Ah lá, Viviane, é importante começar uma terapia, hein? Cuida disso. Tá bom, Domingas, vai lá, até mais, obrigada por ficar aqui, viu? Um beijo. Gente, outra característica comum dentro da ansiedade generalizada, e por que eu falei que poderia até se tornar um toque? Porque com o tempo, não é uma regra, mas com o tempo, chega um momento que você começa a duvidar de você o tempo todo. E você precisa ficar confirmando 1000 vezes a mesma coisa. A tag, ela traz isso, viu? Muita gente não percebe que junto com a ansiedade existe essa dificuldade gigantesca de confiar no seu próprio julgamento. Isso existe, tá? Não importa se é uma decisão pequenininha ou se é uma decisão grande, tá? Não importa se a situação é simples ou é uma situação complexa. Obrigada, Alan, pelo presentinho, viu? Muito obrigada. Sempre vai existir uma sensaçãozinha de que você tá esquecendo alguma coisa. É assim ou não é? Né? Sempre vai ter uma sensaçãozinha de que você tá interpretando alguma coisa errada.
que você tá exagerando, que você tá se precipitando. Você nunca confia, simplesmente não consegue, né? A ansiedade generalizada, ela faz isso. A sua mente, ela tá toda hora te perguntando, você tem certeza? Mesmo depois de você checar tudo, a sua mente vem, você tem certeza? É isso que você quer? Não é? Né? Fica ali te puxando, fica te testando. Isso é interessante, né? E isso também a gente precisa cuidar, tá, gente? Eu vou mandar o baúzinho sim. É natural não conseguir ficar muito tempo concentrado em algo? Renan, o nosso cérebro, isso a neurociência traz pra gente, que existe um tempo mínimo, ou melhor, um tempo máximo que o nosso cérebro consegue manter a atenção, né? Nós da neuropsicologia, inclusive, estudamos isso. A gente existe várias atenções, atenção alternada, vários tipos de atenção. Então depende, né? Porque o máximo que o cérebro consegue ali prestar atenção realmente é de um tempo X, de um tempo determinado. Então vai ter que ver quanto tempo é isso, Renan, tá? Queria aprender a desligar a minha mente. Desligar, Vitinho, desligar por completo você não vai desligar, porque mesmo quando a gente está dormindo, o nosso cérebro está trabalhando, ele está processando tudo que você passou no dia inteiro. O nosso cérebro, ele faz isso, ele ainda de alguma maneira tá trabalhando ali. Só que eu entendi o que você quis dizer, né, no sentido de não ter pensamento o tempo todo, assim, né, um pensamento acelerado, acho que foi isso que você quis dizer, né. No caso, como que a gente aprende a ter esse controle de pensamentos e emoções? Quando a gente aprende algumas técnicas de regulação, né, tanto emocionais quanto questão de controle de pensamentos mesmo, que a gente utiliza algumas ferramentas, como o RPD e algumas outras que eu utilizo com os meus pacientes. Faila, obrigada por me seguir, Faila. Denise, obrigada por me seguir. Adriana, obrigada por me seguir. Elaine Junqueira, obrigada, Elaine, por me abraçar, viu? Seja muito bem-vinda. Espero que você goste aí do perfil. Antônia Franco, obrigada, Antônia, por me abraçar também. Seja muito bem-vinda. É verdade, eu sou um pouco crítico, mas é normal. Olha lá, o Angelivaldo falou. Queria aprender a relaxar, sou tenso o tempo todo. Olha lá, Denise. É por isso que eu falo da importância de começar uma terapia. Eu sou contra a fala, estudei 10 horas seguidas, tem quem consiga, mas a pausa é saudável, completamente. Eunice, bom dia, seja bem-vinda. Minha mente não descansa, 4 da manhã já levanto e faço café. Não consigo dormir, olha. Interessante isso. E isso tá afetando, acredito, a sua saúde mental, Adriana, ou não? Tá afetando ou nada a ver? Obrigada, Cindy, pelo heart, muito obrigada, viu? Deixa eu jogar um baúzinho pra vocês, peraí. Pra gente poder ativar o heart, né? Vocês poderem ativar aí. E aí poder fazer parte da equipe, tá bom? Gente, uma coisa importante também que eu acho válido. Gil, obrigada pelo heart me. A TAG, né, a ansiedade generalizada, ela também começa a entrar em alguns vínculos nossos. Então, assim, a pessoa, né, com a TAG, ela viver ali o tempo todo tensa, o tempo todo preocupada, igual a gente sempre tá falando, isso pode respingar nas relações, tá? Relações que eu digo no geral, não só amorosas, mas familiar, amizades e tudo mais. Por quê? Porque às vezes nas relações alguém age de maneira diferente com a gente. E se a gente já é uma pessoa preocupada, já é uma pessoa autocrítica e já é uma pessoa ansiosa, acaba levando isso pra você. E isso é algo que pode te causar ainda mais sofrimento emocional, vocês viram? Não porque você fez alguma coisa de errada, de fato, mas como você tá tentando sempre interpretar o que o outro tá falando, o que o outro tá pensando de você, se ele mudou, se ele se afastou, aqueles e se que eu sempre falo na live, então muito provavelmente isso vai impactar nas suas relações, tá? E aí por isso que eu falo que a ansiedade não fica só na cabecinha, fica no corpo, fica nas relações. Se você não cuida,
tem um impacto nos vínculos. Então, tem pessoas que até quando começam a entender, né, como que a minha ansiedade ela vai entrando nas minhas relações, muita coisa começa a fazer sentido, tá? Na terapia é um lugar que a pessoa ela tem esse insight, ela consegue separar o que é meu e o que é do outro. Então, isso aqui tem muito mais a ver com a minha ansiedade, não necessariamente com a minha dinâmica aqui. Tá? Então parece algo bobinho, mas gente, influencia, tá? Na prática, muito, muito, muito. O controle emocional é importante, sim, é importante. Na ansiedade é normal ter pensamentos. Luana, normal, eu não vou falar que é normal porque a gente tá normalizando algo sério, né? Então, não é normal, tá? Se você tá com pensamentos nesse sentido, você tem que começar a buscar ajuda. Parece que as pessoas estão se afastando, mas na verdade somos nós. Então, pode acontecer isso, Jennifer. Pode acontecer de ter essa autossabotagem. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Apareceu. Eu tava pensando em você. Seja muito bem-vindo. Gente, vocês acham válido a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade generalizada com a questão da noite? Então, assim, quando a noite chega e a sua mente ela continua funcionando como se fosse de dia? Sim ou não? Contem pra mim. Vocês já tiveram essa sensação de mesmo chegando à noite a cabeça não para? Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. É normal já acordar acelerado? Então, PH, depende. Esse acordar acelerado te atrapalha de alguma maneira? Traz sofrimento emocional? Josi Aguiar, obrigada por me seguir. Gente, tá vendo? Isso é muito marcante na tag. Tá? Josi, obrigada pelo heart, muito marcante, a dificuldade de desligar à noite, não só de dia, mas de noite também. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Então, assim, não importa o quanto seu corpo esteja cansado, às vezes você fez várias coisas no seu dia, sabe? Só que quando você deita, a sua mente de alguma maneira não entende que agora é hora de desligar, né? Todos aqueles pensamentos que estavam atrapalhando ao longo do seu dia, parece que à noite eles se juntam, né? Eles ganham força e eles começam a correr dentro da sua cabeça. E você só queria dormir, né? Eu vejo que os meus pacientes falam isso pra mim. Eu só queria dormir, eu só queria deitar a minha cabeça no travesseiro e desligar a minha cabeça, né? Dormir. Só que em vez disso, o que acontece? Você fica ali, olhando pro teto, tentando achar uma posição que fique melhor pra você, que te acalme, isso e aquilo. E a gente sabe que, na verdade, vem muito da ansiedade. Gente, clica no baúzinho aqui pra mim, por gentileza, abre ele, pega uma moeda e com a moeda usa pra clicar no coração laranja aqui pra mim do lado do meu nome, que é o Heart Me. Quem puder fazer isso pra mim, por gentileza, ó, clica no baú, tá? Pega uma moedinha e com essa moeda clica no coração laranja que tá aqui do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso. Tem o tag, entendi, Jorge. Você faz terapia? Karina, obrigada pelas rosinhas. Flávia, PH, obrigada pelo Heart Me. Tem mais alguém que pegou moedinha? Usa pra clicar no coração laranja, galera. Zélia, obrigada pela rosinha, tá? Então, gente, essa dificuldade à noite também é uma coisa que vai influenciar, tá? E vai criar um ciclo. Por quê? Se você dorme mal, você acorda cansado. Aí você passa o dia todo mais sensível porque dormiu mal. Aí a sua ansiedade vai subir também por conta disso. Chega à noite, você tá mais agitado ainda e aí você dorme mal de novo. Então vocês entenderam? Ficou um ciclo, né? Quanto mais o sono piora, mais a ansiedade encontra espaço para crescer, tá? E aí você fala, tá, ué, mas e aí? O que eu faço? Novamente, eu vou falar dentro da terapia. Primeiro, terapia vai ajudar aquilo que eu sempre falo. Vamos lá. Entende por que tá sempre ligado aí a sua mente, né? Vamos te ajudar a diferenciar pensamento real de ruído mental, porque tem diferença. Tá? O que é pensamento real e o que é ruído. E principalmente, vamos criar uma técnica ali, um espaço para que o seu corpo ele desacelere sem entrar em alerta, porque a gente também consegue fazer isso.
tá? A gente consegue, galera, reorganizar o jeito que você lida com as suas emoções, com as suas preocupações, para que a noite ela volte ali para você a ser um lugar de descanso e não um lugar onde vai piorar tudo dentro da sua cabeça, ok? Porque a ansiedade causa falta de ar, muito provavelmente por conta, Jorge, de que quando a gente está mais ansioso, o nosso corpo entra em modo luta ou fuga. E para que a gente consiga lutar e fugir de maneira mais rápida, o nosso coração vai bombear mais sangue, por isso que ela acelera, bombear mais sangue para o corpo todo, a respiração vai ficar mais curta para você conseguir correr melhor, só que na verdade você não precisa correr, você não precisa fugir, você não precisa lutar, né? Então o seu corpo ele tá entendendo uma coisa, mas na prática você não tá em nenhum contexto desse, por isso que dá falta de ar, porque é o corpo entendendo, né, de um jeito que não é real, é da sua cabeça. Ok? Então por isso. Bom dia, Lima. Felicidade, obrigada por me seguir, viu? Muito obrigada. Seja bem-vindo ou bem-vinda, não sei, tá? Lá, fiz exame de coração e não deu nada, então muito provavelmente é da ansiedade. Amiga, eu tive uma crise de pânico muito grande, fiquei 3 semanas ruins com desrealização, mas agora vai chegar o resto. Mari, Lima, obrigada por me seguir. Tô melhor, mas tô ansiosa por medo de... Isso me assusta muito, mas começou agora. Mari, olha só, você teve crise de pânico, né? Eu vou falar pra vocês que, ixi, não fixa esse não, gente. Não vamos fixar esses que tem essas palavrinhas mais sensíveis, porque vai que a live leva RT, né? Então, assim, quando vocês forem escrever uma palavra mais sensível aí, não fixa o comentário não, senão a gente leva um ban, aí vai ser triste. Mas assim, ó, Mari, é o seguinte... Depois do pânico, esse medo do medo é muito comum, entendeu? Porque passar por um ataque de pânico é péssimo, chega até a ser traumático se a gente parar pra pensar. E aí você fica com medo do medo, você fica com medo dessa sensação de morte, porque o pânico é essa sensação. Então, o que você vai ter que fazer agora, Mari? Se você tá com isso tá agora pronto, ocupou sua cabeça nesse lugar, você vai ter que então começar uma terapia. E outra, principalmente porque você já teve um ataque de pânico. Isso é algo sério, cuida disso, Mari. Então, eu não sei se depois do ataque de pânico você foi pra terapia, se você já tava na terapia quando teve ataque de pânico, eu não sei. Mas de qualquer maneira, escuta o seu corpo. Você tá em sofrimento emocional e seu corpo ele tá tentando te mostrar de alguma maneira. Então cuida do seu corpo, cuida da sua mente, vá atrás de um profissional que pode te ajudar. Por gentileza, faça isso por você. Bom dia, Vicky. Seja bem-vinda. Gente, vai curtindo a live, todo mundo que estiver gostando, segue aí o perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá bom? Peraí. Vamos republicar, isso aí. Quem chegou agora, republica, tá? Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarela. Ansiedade causa vontade de chorar, pensar muito em vermes, mesmo fazendo limpeza direito. Mimosa, pensamentos obsessivos a gente trata também em terapia, tá? Beatriz, bom dia. Você aplica teste de TDAH? Aplica o teste? Se eu faço o processo avaliativo para o diagnóstico de TDAH? Sim, Bea. É um processo avaliativo, né? Então não é um teste específico que você já determina o TDAH. É todo um processo. Então a gente vai entender a sua história pregressa, vai fazer todas as entrevistas iniciais, vai para aplicagem de testes psicológicos. E depois, através dos resultados, a gente chega no laudo psicológico e depois do laudo psicológico você chega no seu diagnóstico. Então, sim, eu faço o processo avaliativo. Eu faço online, Bia. Eu consigo fazer, e ainda bem, né, que hoje em dia o nosso conselho, ele permite, claro, em sites específicos, tudo bonitinho, permitido pelo conselho, para que a gente aplique a avaliação no formato sim online, a gente consegue, tá bom? Chegar num laudo também aí, combinado? Não tenho dinheiro e fiz os exames e tô com um monte de vitamina baixa, entendi.
mas o que tá me atentando é esse medo. Então, e medo é uma emoção. Então é importante você, Mari, começar um acompanhamento. Não tem dinheiro, tá? Mas existem serviços psicológicos gratuitos, tá? Você pode procurar um centro de atenção psicossocial no seu município, você consegue achar. Você pode procurar no SUS, apesar de que eu sei que é mais demorado. Você pode procurar em plataformas sociais também que existem com valor mínimo. Ou seja, tem lugar, tá? Dá uma pesquisadinha que você acha uns serviços aí bem legais para que você comece um acompanhamento. Estou há alguns meses, estou pesquisando sobre transtorno bipolar. Tenho quase certeza que tenho. Vicky, tenho sofrido muito como ter certeza desse diagnóstico. Você vai precisar também buscar um neuropsicólogo, tá? Você vai precisar também buscar um profissional da saúde mental para conseguir fazer a avaliação com você, para que você chegue de fato em uma certeza maior, tá bom? Vou te mandar mensagem para tentar marcar. Sim, Bia, claro, faz o seguinte, tá? Se você quiser mais informações sobre avaliação neuropsicológica ou sobre terapia, Bia, é só você vir aqui no balãozinho amarelo que tá do lado do chat, esse balão com essa seta para cima, clica nele, escolhe a opção ali que aparece como funciona a terapia. Clica nessa opção que daí eu te passo as informações da avaliação online, tá? E sim, Jorge, eu faço consulta também de atendimento, mas assim, eu só tô com 2 vagas para esse ano só, antes do meu recesso, né? Então, se você quiser mais informações, é o mesmo esquema. Só clicar nesse balão amarelo, clica nele, como funciona a terapia, clica ali que eu te passo as informações. Bom dia, Jenny, seja bem-vinda. Quem tem uma concentração boa tem TDAH? Não necessariamente. A partir de quanto tempo de terapia com psicóloga já tem resultados? Jennifer, depende. Depende de quanto tempo você faz. Olha lá, você faz há quase 2 meses, você tá bem no começo, né? Porque o primeiro mês é praticamente captação de informação, né? O segundo mês ali já começa. Depende muito de cada processo, gente. Tem gente que começa já a ter resultado nos primeiros meses. Tem pessoas que não. Tem pessoas que demoram mais. Vai depender da sua demanda, o que é, né? Vai depender da sua demanda, o que você tá tratando, se você tá engajada na terapia, qual abordagem você faz, se você se identifica com o profissional, se você não se identifica. Porque tem gente que às vezes não consegue criar um vínculo terapêutico legal e isso influencia no tratamento, porque você não consegue se abrir direito com a pessoa. Enfim, tem muita coisa aí que influencia, Jennifer. Então, assim, depende. Medo da ansiedade voltar é normal? Sim, PH, é um receio, né? Porque ninguém gosta da ansiedade. Da ansiedade patológica, claro, né? Da ansiedade que é fora do comum, fora do que é o ok ali, né? De um ser humano, sem, como é que se diz? Acontecimento específico para aparecer, tá bom? Gente, então é o seguinte, eu consegui colocar, tá, todos os pontos que eu queria conversar com vocês sobre ansiedade generalizada. Então agora eu abro para que vocês façam perguntas, se vocês tiverem, fiquem à vontade. Pode ser pergunta do tema, pode ser pergunta fora do tema também, se for o caso, dentro da psicologia mesmo, mas não necessariamente ansiedade, qualquer outro, vou dar esse espaço para vocês. Lembrando que a partir de semana que vem a gente vai se encontrar 3 vezes na semana, tá? E não todos os dias. E outra coisa, tem alguém que tá assistindo aqui a minha live pela primeira vez? Que tá me vendo, me viu pela For You e ficou aqui? Tem alguém? Ou vocês já me conheciam? Quem é novo, manda um eu no chat pra eu saber quem que é novo. Fala sim, Jorge. Ah, tem uma galera aqui que tá aqui pela primeira vez, tá? Legal. Então assim, gente, sejam bem-vindos, tá? Vocês que estão aqui pela primeira vez. A minha abordagem é TCC e Neuropsicologia. Oi, Marciane. Caso vocês gostaram da live, caso vocês acharam legal, não quiserem me perder aí pela For You, segue o perfil pra vocês poderem acompanhar as próximas, tá bom? Vicky, obrigada por me seguir, ó. Todo mundo que tá pela primeira vez, abraça aí pra vocês não me perderem pela For You, né? Senão vocês acabam me perdendo. Eu vou trazer outros temas na próxima semana. A gente vai estar aqui segunda, quarta e sexta às 9. Mas segunda vai ser às 10h30, porque vai ser o nosso quadro. Jennifer, Ana, obrigada pelo heart, obrigada pela rosinha.
E bom dia, Sunária, seja bem-vinda. Chegou no final, ai que pena. Gente, tem alguém que chegou no finalzinho da live? Não conseguiu assistir a live desde o começo? Tem alguém que chegou no fim? Coloca um eu, quem chegou no finalzinho aqui, pra eu saber. Ah lá, a Mariana chegou no final, beleza. A Jenny também, a Brígida também, o Caio. Chegou no fim, a Thalita. Pessoal, quem chegou no final, as minhas lives elas vão lá pro YouTube, tá? Então a live de hoje, a live de ontem, a live de anteontem, tá tudo já lá no YouTube. Ontem eu consegui jogar, ainda bem, as lives que estavam faltando. Então elas estão lá, combinado? É só vocês procurarem desse jeito que o Juninho colocou, @psi.rafaduarte, que lá vai estar todas as minhas lives. Deixa eu mostrar pra vocês, fica até mais fácil, ó. Aqui, gente, é só procurar, ó, @psi.rafaduarte, tá? Aí, ó, tem todas as lives, inclusive a de ontem. A dependência emocional, tem a diagnóstico, tem vários temas aqui. Então, se vocês quiserem assistir a live desde o começo, procura desse jeitinho, @psi.rafaduarte, e vocês podem aí acompanhar, tá bom? Que aí vocês conseguem acompanhar aí as próximas, acompanhar desde o começo aí, combinado? Deixa eu só pegar aqui uma pergunta que acho que foi quem que foi? Peraí, gente. Ah, é o Jorge. Então, Jorge, vou falar bem resumidamente, beleza? Mas assim, transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno que está dentro dos transtornos de ansiedade, tá? Muito caracterizado por pensamentos obsessivos e por comportamentos compulsivos, tá? Para aliviar a ansiedade. Existem vários tipos de toque, Jorge. Existe toque de checagem, toque de limpeza, toque religioso, vários tipos. Nossa, impacta a vida da pessoa de uma maneira bem, assim, marcante. Então, não é, uma mania, não é isso. Limita a vida da pessoa mesmo, prejudica de fato, tá? E o toque a gente trata ali da mesma maneira. A gente vai precisar tratar esses pensamentos e esses comportamentos através da terapia e, claro, se precisar de medicação, inclui também ali com acompanhamento psiquiátrico. Mas o toque, ele também tem tratamento, também tem solução. Transtorno obsessivo compulsivo, tá? Anne, obrigada por me seguir. Toque religioso é aquela pessoa que, por exemplo, precisa ler exatamente não sei quantas páginas da Bíblia, senão algo vai dar muito ruim. Ou então, toque religioso, a pessoa tem que falar não sei quantas vezes certo salmo ali, porque senão ela vai acontecer algo muito ruim. Sabe uma coisa assim, ligada à questão religiosa? Porque senão algo muito ruim vai acontecer? Esse é o toque religioso. Cada caso é um caso, né? Cada um tem um, mas ele se caracteriza nessa categoria. Tem vários tipos de tag? Não, a ansiedade generalizada é uma só, tá, Flávia? Tem vários tipos de ansiedade, mas a tag ela é uma em específico, tá? A Clara perguntou sobre os e-books. Pra quem não sabe, eu tenho todo esse assunto que eu falo aqui nas lives, eu tenho de maneira escrita, né? Eu coloquei em arquivos em PDF de maneira escrita, para que vocês pudessem ler depois com mais calma, entender o que eu trago aqui na live de uma maneira escrita. Então, é um guia, na verdade, ele é um complemento, tá? Não substitui terapia, é mais ali as informações que eu passo aqui na live, tá lá no guia. Eu tenho sobre dependência emocional, eu tenho sobre ansiedade generalizada, o tema de hoje, e eu tenho sobre o TDAH também, tá? É informativo. Eu até mostro um pouquinho pra vocês, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Do assunto de hoje, inclusive, eu tenho, tá? Tudo que eu uso aqui de roteiro para as lives, eu coloquei no arquivo, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, esse é sobre ansiedade generalizada. E aí eu coloquei uma introduçãozinha conversando com vocês aqui, coloquei um pouquinho me apresentando, e aqui tem os conteúdos, né? Tudo que tem nesse arquivo e o que é tag, e aí começa toda a explicação, tá? Caso eu tenho de tag e tenho também de dependência. Deixa eu mostrar o da dependência, será que eu consigo? Aqui consigo. Tenho também o da dependência, que é informativo também, tá, pessoal? Ó.
também. Tem aqui sobre a dependência emocional, tem o sobre mim que eu sempre coloco, e tem aqui os conteúdos da dependência, já colocando que dependência emocional não é precisar do outro, eu já coloco toda uma explicação aqui, tá? Caso vocês queiram acesso a esses conteúdos, esses materiaizinhos, tanto da ansiedade quanto da dependência emocional, se vocês quiserem o acesso, é só clicar no balãozinho que tá aqui do lado do chat e escolher qual que você quer, tá? Por exemplo, ó, você vai aqui no balão, aí você coloca, por exemplo, quero adquirir o guia ansiedade generalizada, aí você clica. Quero adquirir o guia dependência emocional, aí você clica que eu consigo e tem o de TDAH também, que eu só não vou conseguir mostrar ele aqui porque eu só tenho ele em PDF. Mas o de TDAH também tá bem legalzinho, tá bom? Vicky, obrigada pela rosinha. Bom, gente, acho que é isso, tá? Obrigada aí pela presença de todo mundo. Obrigada pelas 48k, boa. Obrigada. Todo mundo que gostou do assunto da live, gosta de psicologia, saúde mental, segue aí o perfil também antes de eu ir embora, para vocês poderem acompanhar. E semana que vem a gente volta aí, segunda, quarta e sexta. Lembrando que segunda-feira vai ser às 10h30, tá? Porque vai ser o nosso quadro com 3 psicólogas aqui, tá? Então segunda vai ser às 10h30 e quarta e sexta vai ser às 9 horas da manhã. Combinado, gente? Estamos combinados? É isso então. Agora eu vou responder a galera que me mandou mensagem, que eu vi aqui algumas notificações lá no WhatsApp também. E aí a gente se vê numa próxima, lá na segunda-feira. Ótimo final de semana pra vocês, viu, gente? Obrigada, igualmente, viu? Gratidão. Obrigada, meus moderadores, por me ajudarem tanto. Sofia, obrigada por me seguir. Marisa Passarelli, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos sempre, viu? Tchau, tchau, Ellen. Até mais, gente. Se cuidem. Até mais, Angelivaldo. Tchau, Tami. Obrigada. Muito obrigada pelo apoio de sempre. O Luiz chegou no final. Tchau, gente. Se cuidem, viu? Até mais. Segunda-feira a gente volta. Segunda-feira, 10h30, porque vai ser o nosso quadro. Combinado? É isso. E vai ser aqui no meu perfil, tá? Segunda-feira vai ser no meu perfil. Não vai ser no da Paty, nem no da Marcela. Vai ser no meu. Então apareçam aqui segunda-feira às 10h30. Beleza? Beijo, gente. Até mais. Bom final de semana. Isso, Tami, às 10h30. Até mais. Tchau, tchau.